Oiê! Bem-vindas a mais uma aula ao vivo, mais uma live class nossa aqui de mãe para mãe. Já estou há semanas, todos os dias aqui com vocês, compartilhando conteúdo para ajudar você que é mãe, que é mulher, que quer se desenvolver na sua carreira, na sua vida profissional, sem deixar de cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, sem deixar de estar presente aí na vida da sua família. Nós estamos aqui para conciliar nossa vida pessoal e profissional. Será que é possível? Todos os dias a gente está aqui para ver que se a gente organizar direitinho, então é possível sim, então funciona e dá certo. E um dos aspectos aí da nossa vida, acabei esbarrando aqui, já voltei. Um dos aspectos importantes aí da nossa vida, né, como mães, mulheres, profissionais, é também a nossa vida financeira. Sim, as economias da casa, da família, do casal. Quando a gente lembra desse assunto, o que muitas vezes vem à nossa memória também, né? Briga, crise, cobrança, desentendimento aí, o dinheiro, a relação com o dinheiro interfere muito aí nas questões da família e do casal. É um tema muito importante e por isso, hoje, eu tenho uma convidada especial para poder compartilhar com a gente, contribuir com a gente. Vai ser uma live muito rica, que é a Liana Bittencourt. Ela é especialista nessa área. Já vou chamar ela aqui para poder entrar junto com a gente. Antes de eu chamar ela, deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live fixado. Nós estamos no Instagram por esta câmera e no YouTube por esta câmera transmitindo ao mesmo tempo. Então, bora lá, bora começar. Deixa eu já chamar ela aqui. Ué, tá, achei. Chamando Liana aqui também no YouTube. Bom Bom dia! dia! Bem-vinda, Liana. Obrigada por ter topado o convite de estar aqui com a gente, com as mamães, com as famílias, para falar Sim. desse assunto tão importante. Já tem mamãe chegando aqui. A Renata está aqui. Bom dia, Renata, bem-vinda. Projeto Eva também sempre por aqui. Obrigada. MC Pisa chegando também. Bom dia, gente. A Laudiene também. Bom dia, bem-vindas. Todo mundo que está chegando. Quem vai assistir a nossa gravação também, ver depois, né? O conteúdo vai ficar disponível para vocês aí. Sejam bem-vindas. Antes de passar a palavra para a Liana, quero te dar a oportunidade, né? De multiplicar isso aqui que a gente está fazendo. Tem um aviãozinho aqui embaixo no Instagram. No YouTube é você curtir a live, copiar, compartilhar, tem uma setinha lá para direita, se não me engano. Você clicar naquela setinha e mandar esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, porque o tema que a gente vai falar nessa manhã é muito relevante para ajudar você aí a parar de ter briga em casa, né, Liana? Parar de ter desentendimento e começar a construir uma vida próspera nos seus termos, para você, para sua família, lidando aí com essa questão no relacionamento, no casamento. Liana, bem-vinda, o espaço é seu. Conte com a gente aí, conte pra gente, na verdade, né, sobre esse tema, como é que a gente faz para poder ficar, ser rico, próspero, lidar bem com o dinheiro sem destruir o relacionamento. Bora lá? Bora lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos, a todas. Bom, eu sou Liana, eu sou contadora, sou administradora de empresas também, e eu já passei por uma experiência de montar empresa, né, com o namorado, de tentar um ensaio de um casamento, né, com finanças juntos e não deu certo. Por que não deu Uhum, certo? Porque a gente não tinha essa consciência de casal, né? Quando a gente uhum, tem consciência de casal, a gente toma decisões juntos, a gente faz o planejamento juntos, né, da nossa vida. Então, quando um olha para um lado e o outro está olhando para outros interesses,
a coisa não anda, não dá certo. O dinheiro vai ser dividido como se você continuasse solteiro, né? Tomando suas decisões dentro de casa. E quando tem Uhum. filhos, é pior ainda, né? Porque tem as necessidades em comum dos filhos e o casal, cada um está olhando para um lado, né? Então, Uhum. eu agora estou casada novamente. A minha experiência passada me fez refletir, montar uma nova experiência, né? Uhum. Então, agora, inclusive, a gente passou por essa pandemia e a importância da reserva financeira, né, das reservas que o casal faz, é justamente para passar por situações como essa, né, como a pandemia, onde Uhum. um pode desequilibrar e o outro está lá sustentando. Então, Uhum. quando o casal ele tem essa sintonia, inclusive para as contas, né, para olhar para as contas com um objetivo em comum, então fica mais fácil passar por situações, por crises como essa. Muitas vezes, Uhum. dentro do casal, tem uma profissão em que é mais seguro, né, é funcionário público e não se abalou tanto assim, e o outro pode estar por uma situação em que tenha um abalo maior. Então, um tem que ajudar o outro nesse sentido. Então, Uhum. nessa pandemia, aconteceu uma coisa bem interessante, que a gente começou a perceber as oportunidades disfarçadas dentro da pandemia, Da crise, né? dentro da crise. E uma delas qual foi? A gente planejar a nossa viagem de férias de dezembro agora, nesse momento. Então, como a Uhum. gente tem essa reserva, como a gente tem a gente não teve um abalo muito grande nas nossas finanças em função da crise, então a gente está tendo a possibilidade de planejar as férias já de dezembro, pegando as oportunidades dos hotéis que estão precisando de um dinheiro imediato, as companhias Uhum. aéreas que estão começando, voltando a vender, né, os pacotes e as viagens e das passagens, ou seja, a gente está começando a aproveitar isso, estamos fazendo o nosso planejamento para a viagem. Não, e vontade de viajar nessa época é mato, né, Liana? Eu gosto de brincar assim, porque, meu Deus, como a gente está ansioso por uma oportunidade de um tempo de lazer, de uma experiência, assim, né? De lazer mesmo, de descanso, de verdade, que não seja esses paliativos que a gente está tentando se virar aí no meio dessa pandemia. Então, vai ser assim uma super recompensa, né? Poder Exato, organizar isso, poder fazer isso. Tenho certeza que vai ser exato. inesquecível. Isso. E, inclusive, um dos sonhos, né, é conhecer Fernando de Noronha. E aí a gente vai viajar para Fernando de Noronha, a gente vai fazer essa viagem, assim, que é um sonho meu, um sonho dele também. E é um lugar Uhum, super caro, né, de ir, frequentar esse sim. passeio é um passeio super caro. E a gente está conseguindo preços, assim, excelentes em função dessa oportunidade. Então, quando a gente Uhum, tem nossa reserva, todo o nosso planejamento em função das contas de consumo, a gente separa quais são as contas de consumo que a gente vai partilhar. Quais são as contas de investimento? A gente tem contas de investimento. Tudo isso pode ser feito com uma conta única, ou uma conta em conjunto, né? Ou contas separadas, onde a gente coloca em uma conta só esse planejamento. A gente uhum, tem conta no banco digital que a gente só usa para as contas, as despesas que são juntas do nosso sonho, né? Então, é o investimento, uhum, são as contas de consumo de casa, são as contas para reserva financeira, conta para uhum, viagem, ou seja, a gente tem sempre essa separação dentro da cabeça de como a gente coloca cada coisinha, né? Cada conta em uma caixinha, para a gente ter essa organização. E cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Fica livre com, uhum. com o dinheiro, né? Normal. Então, Entendi, Li. Mas aí isso aí para você, né, o seu parceiro que já tem essa consciência, né, já tem essa clareza. Agora, e quem não uhum. tem? Quem não Quem não tem? sabe por onde começar, quem não sabe Uhum. assim, como é que eu vou chamar lá o parceiro, o maridão, para poder pensar isso junto comigo? Qual que é assim, o primeiro passinho, se eu não fiz nada a esse respeito até agora, tá? Cada um vivendo individualmente nessa área, né? Qual que é o primeiro passo? Por onde que eu começo? Qual que é assim o processo que a gente vai seguir
para fazer isso dar certo? Eu entendo que a forma que a gente tem de convencer o outro sempre é pela dor ou pelo amor, né? Se for Uhum, pela dor, a gente vai atacar sempre aquela situação difícil que a gente já passou e que nós não nos planejamos juntos e que a situação aconteceu, por exemplo, uma gravidez inesperada. E agora? uhum, O que aconteceu com aquele bebê? O que aconteceu com aquela nossa situação, né? Com aquela gravidez assim que a gente não estava planejando. Então, toda a correria que foi, o que a gente se privou de passar. uhum, Então, pela dor, a gente faz uma reflexão. Então, com essa uhum. reflexão, passando por aquela dor financeira, né? Claro, que ter um filho é Sim. uma maravilha. Mas, assim, a dor financeira que a A gente passou, experiência, né? isso, aquela Eu gostei da escassez, palavra que você falou, a experiência de privação, né? De isso, uma necessidade, uma dificuldade que não precisava ter acontecido, ter passado, se tivesse se organizado. exatamente. Então, teve uma situação de uma cliente que simplesmente o aluguel, né? A moça pediu o aluguel de volta, pediu a casa de volta onde eles moravam. Ou seja, Uhum, não estavam preparados para a mudança, não estavam preparados para eles não tinham uma reserva de emergência. Então, foi ali aquele momento em que eles precisaram sentar e organizar uma reserva de emergência para eventualidades que acontecem. Então, agora numa uhum, pandemia, ou seja, pegar pela dor pode ser algo doloroso, né? Sentar para planejar algo em função de alguma dor que a gente já tenha passado juntos, para que ela não se repita mais. Essa escassez, uhum, né, não se repita mais. Esse processo doloroso de pensar nas finanças somente pensando em algo emergencial. Isso daí uhum. é que é o ruim. Esperar chegar o caos, né, Li? Esperar a Isso, situação ficar assim, completamente desordenada. Eu vejo que é assim, ó, é um comportamento, na verdade, humano, em todas as áreas, eu vejo. Parece que a gente só se mexe, né? Só é, tira o bumbum do lugar para poder agir a hora que acontece uma coisa que a gente não queria, né? Não precisa piorar a situação, você chegar lá no fundo do poço para poder se mexer. Sempre aquela exatamente. questão, como é que é a palavra mesmo? Remediando o problema ao Isso. invés de prevenir o problema. Exatamente isso, é remediando. Ou seja, como é que eu começo uma conversa difícil como essa, né, com o parceiro? Mostrando para ele, lembra que aconteceu isso, a gente não estava planejado? Lembra que aconteceu aquilo? E vamos sentar para planejar? Então, Uhum, esse é um começo dessa conversa. Você uhum, começar planejando alguma situação que já tenha passado difícil, para não se repetir mais, para você ter sempre essa reserva esperando algo que aconteça. Agora, uma outra entendi. forma de você chamar a pessoa à responsabilidade, né, de ter um pensamento, um planejamento em conjunto, é montando uma viagem, por exemplo, de férias, onde você possa dizer para o outro, que tal se a gente já fosse para as férias com tudo quitado, com tudo pago? Não é uma maravilha Uhum, do que você ficar lá no meio das férias e aconteceu isso, passo cartão, ai, não tenho dinheiro, ai, não tem isso, ai, não tem aquilo. Então, quando a gente faz algumas viagens para fora, inclusive, a gente já compra tickets porque são mais baratos, né? Já existe essa prática de você pensar na viagem toda completa, né? Por que não fazer isso aqui no Brasil também? A gente, aproveita a viagem até melhor, né, Li? Porque sim, imagina, você foi, você já aproveitou tudo, você já desfrutou tudo, tava lá maravilha, super gostoso, delícia, memória, e depois a hora que você volta, né? sim, Aí a dor de cabeça. para pagar tudo que você consumiu lá. Exatamente. Então, isso é uma forma de você começar a chamar a conversa, né? Começar a conversar sobre finanças dentro do contexto de casal para algo bom, né? Gostoso, prazeroso. Então, o planejamento fica até mais fácil de fazer, né? Porque você tem um objetivo em comum e um objetivo feliz, né? Um objetivo Uhum, bom, que dá gosto de fazer. Eu não estou conseguindo uhum. ver os comentários. Se alguém estiver fazendo comentários, você consegue ver? Consigo. Se tiver pergunta, comentário, eu já trago aqui para você. Tá. Gente, aproveitando essa deixa que a Liana deu, tá? Vocês podem deixar perguntas, comentários aqui, para a gente poder interagir com vocês e ajudar de uma maneira mais próxima aqui
no nosso conteúdo, tá bom? Aproveitem, clica no aviãozinho aqui no Instagram, manda para outras mães, para outras mulheres, para pessoas aí que podem precisar desse tema, desse conteúdo, tá bom? Li, pode continuar. É isso aí. Então, a gente sempre tem que pensar em começar essa conversa e, na sequência, a gente ter o quê? Uma planilha para desenhar esse Uhum. sonho através de números, né? Então, colocar isso numa planilha, como fazer esse planejamento de... Ah, agora eu tô vendo, de Ó, férias. de Então, forma planejamento de prática, a Aline férias. perguntou. Planejamento de férias. Eu tenho uma planilha que eu estou colocando tudo que a gente vai precisar gastar. Então, por exemplo, o hotel lá, quanto vai ficar? A gente já começou as negociações. É, eu tenho uma agente de viagens que ela começou a fazer um planejamento com a gente, só que aí ela me abandonou porque ela voltou da quarentena, voltou a Uhum. trabalhar, então agora eu estou em busca de uma nova agente de viagens, né? Mas hoje com a internet você consegue fazer tudo isso, né? Você consegue planejar, Uhum. você sabe o que é que você vai fazer. E as viagens nacionais, elas estão super baratas. A gente pode conhecer o Nordeste inteiro só passeando e aproveitando essas oportunidades. A gente está pretendendo fazer essa viagem de carro, saindo do Rio de Janeiro e indo até Fernando de Noronha e depois voltar. Gente, isso é assim, chega a dar brilho nos olhos. Conta aqui pra mim, vocês que estão assistindo a gente. Você que é mãe, a gente tem tanta dificuldade de encontrar um espacinho de tempo, né? Para o casal, por exemplo. Imagina uma viagem aí só vocês dois, havendo Uhum. organização, havendo planejamento, se puder deixar as crianças com alguém. Esse é um ponto. Outro ponto, mesmo que não puder deixar as crianças com alguém, imagina aí um passeio de férias, um descanso em família, enquanto a gente teve todo esse tempo aqui trancafiado, né? Imagina a diversão, né? Imagina a alegria que não vai ser você fazer isso usando essas oportunidades que a Liana está falando, de que tá tudo embaixo agora, né? Você pode ir viajar fim de ano, que em tempos normais seria assim, sei lá quantas vezes mais, né? Alta temporada. Agora Exato, não, a gente pode usar essa oportunidade com inteligência. E eu não sei exato. vocês, eu tô subindo as paredes para poder viajar. Eu acho que tem muita mãe, muita mulher aqui querendo também a mesma coisa. A mesma coisa, né, Li? Pois é, eu sou um casal sem filhos, né? Então, para mim está sendo bem Uhum, fácil planejar isso entre só duas pessoas. Mas quem uhum, tem filhos tem toda uma organização, né? Para colocar o filho no banquinho de trás e tal. E é a mesma coisa que for fazer uma viagem, né, de carro rápida. Você consegue também se planejar para fazer uma viagem mais longa como essa, tendo as paradas estratégicas, né? Claro. Quem tem filhos vai uhum. ter que parar, né, um pouco mais do que quem não tem. Teria que planejar um pouco isso, né? São as paradas estratégicas em cada cidade, né? De quantas em quantas horas. Nós que somos adultos, a gente consegue ficar tantas horas sem se alimentar, né? Tantas horas sem parar muito, a gente vai direto, né? Pega a estrada e vai direto. Mas Não, mas agora com esse negócio da gente ficar só em casa, acho que ninguém vai nem se incomodar de viagem longa, de ter que parar toda hora, tudo vai ser festa, né? A gente aprendeu agora a reclamar cada vez menos, né? menos. Porque nós estamos numa situação aí que faz a gente refletir nisso. Li, então até agora eu peguei. Chamar o parceiro para conversa, né? Usando ou uma experiência negativa que vocês tiveram, de privação, de dificuldade pela falta de organização, ou Sim. então usar uma oportunidade aí de um sonho, um desejo que a gente tem, né? Alguma coisa que a gente quer construir. E aí fiz isso, aí eu vou para a planilha, para o planejamento, né? E aí Isso. daí em diante. Isso. Dentro dessa planilha, eu coloquei também as milhas que eu tenho reservadas, né? Então, as Uhum, milhas em conjunto, a gente conseguiu comprar essas passagens iniciais para Fernando de Noronha, porque Noronha é um lugar que você não entra de carro, né? Você tem que entrar só por meio de passagem aérea. Então, a gente vai de carro até o Recife, e de Recife a gente vai com a passagem aérea para Fernando de Noronha. Então, isso daí é importante, que dentro dessa planilha, você tem que colocar quantas milhas você tem disponível para fazer essa viagem. Então, por exemplo, uhum,
Normalmente é 48 mil milhas, 50 mil milhas, entre 48 e 52 mil milhas o trecho. A gente conseguiu por 16 mil milhas. Ou seja, Uau! muito, muito, muito. Uma oportunidade. Em dezembro, imagina. Então, quem Uhum, tiver disponível milhas, tá aí. A gente não precisou desembolsar, né, valores agora. A gente ainda está nas negociações com os hotéis. Então, tudo isso tem que estar na planilha, inclusive as milhas. Milhas é dinheiro. Milhas é como se fosse uma sim. criptomoeda, né? É um dinheiro, entre aspas, em formato de pontos para você viajar ou trocar por outras coisas. Então, muitas pessoas não conhecem o poder das milhas. Eu sou a louca das milhas. Uma água eu passo no cartão de crédito. Eu acho que o pessoal que está assistindo aqui, quando terminar a live, vai todo mundo fazer pesquisa de milha para poder se organizar para viajar. E olha só, gente, a gente está Uhum, falando aqui de um planejamento financeiro para casais voltado aí para viagem, para finanças, dado o momento, mas você pode levar isso para qualquer coisa que você quiser fazer financeiramente, tá? O que a Ali está falando aqui é de você olhar as contas, olhar o momento, né? Entender aí as oportunidades que estão tendo financeiramente por conta desse espaço, desse momento que a gente está vivendo, né, Li? exatamente. Esse é o momento agora que a gente tem muitas oportunidades, principalmente de estimular o turismo, né, local. O Brasil ele está sofrendo muito, né? A área turística foi a última a voltar, está sendo a última a voltar, muita coisa ainda não abriu, mas a gente pode, inclusive, já comprar jantares e almoços. A gente já tem oferta de compra disso também. E, gente, dezembro vai ser época de quê? De Natal, vai ser pertinho do Réveillon. Então, quem puder se programar para construir um sonho em conjunto e juntar esse dinheiro. Nossa, pode ser o Réveillon melhor da Pode, vida. exato. Pode ser o Réveillon melhor da vida, o Natal melhor da vida em família. Eu, Que delícia. eu Já moro tô no Rio aqui de com Janeiro, vontade. eu moro no Rio de Janeiro, mas minha família é toda de Salvador, eu sou de Salvador. E, ou seja, fazer essa caminhada toda, encontrar com a família lá em Salvador, vai ser super rico, né? Maravilhoso Uhum. essa viagem, pretende ser, porque a gente está passando por um período de escassez de contato social, né? Muito grande. Sim, sim. Por isso que eu tô falando que delícia. É delícia em vários aspectos. Delícia para o seu bolso, delícia para esse estar junto, né? Delícia para a Isso. gente poder se libertar um pouquinho dessa coisa que a gente está tão restrito, né? Então, Uhum. maravilhoso. Delícia. E delícia por ver tantas paisagens, né, bonitas, maravilhosas, praia, a gente vai fazer toda a costa, né, vai subir pela costa. Então, conhecer lugares que eu não conheço, Espírito Santo, inclusive. Então, eu acredito que vai ser uma viagem, assim, muito deliciosa. E planejando em conjunto, é uma forma da gente pegar o planejamento em casal pelo amor, né? Pela Uhum, alegria, com uma coisa que é extremamente deliciosa de se montar, né? Quem não gostaria de sentar e montar uma planilha para uma viagem dessa? Então, o uhum. que eu entendo é que a melhor forma é quando a gente consegue fazer planejamento futuro. Uma outra forma, por exemplo, eu quero ter um filho, então eu programo, né, a vinda desse filho. Então, é sentar, fazer a planilha, perguntar para os casais que têm filhos o que foi que eles passaram, né? Qual foi a situação tradicional, que eles tinham que comprar muita coisa, como fralda, por exemplo. Eu não tenho ideia porque não tenho filho, mas fralda, quanto de gasto você teve de fralda? Começa a pesquisar quanto custa a fralda. Enfim, todo aquele planejamento, né, de mamadeira, e tudo que tem que comprar Uhum, e tudo que tem que fazer para a gente ter o filho. Tem uhum, casais, inclusive, que já têm filho, mas vamos programar a faculdade do nosso filho, onde ele vai estudar, quanto vai custar essa faculdade. E, gente, com R$ 100 por mês, começa pouco. Não precisa começar com, tem que ser R$ 1.000, tem que ser R$ 10.000. Não, começa pouco, com R$ 50. R$ 50 por mês, vai começando, vai fazendo a reserva, abre uma conta na corretora, começa a fazer aportes pensando nesse planejamento futuro para o filho. Então, se o filho agora tem 10 anos, tem 12 anos, dá para planejar ainda assim.
Os Uhum. investimentos, principalmente na renda variável, estão ótimos, estão excelentes. Agora é o momento de quem tiver um planejamento financeiro consciente, consegue pegar várias oportunidades, principalmente na Bolsa de Valores. E quem não tem também, Li, eu vejo que essa pandemia, com todo respeito a todo mundo que está sofrendo, né, as coisas que estão acontecendo Sim. conosco, a gente já chegou num momento que não é mais assim, ai, a doença que aconteceu na Europa, a doença que aconteceu na China, né, tá não só aqui, como tá perto da gente, né, eu mesmo, pessoas da minha família já adoeceram, eu perdi uma amiga recentemente, então essa situação trágica, difícil da gente lidar, ela também nos desperta para coisas que às vezes antes, quando estava tudo confortável, a gente não Uhum. prestava atenção, né? Tem pessoas que estão perdendo emprego, tem pessoas que, casais, famílias, que um dos dois perdeu a renda, e aí está Exato. tendo que administrar esse momento. Então, quem não tinha o hábito de se organizar, de se planejar, de ter reserva. Aqui na minha casa mesmo, por conta da pandemia, a gente já teve vários momentos de conversa, né? Aquele despertar, de chamar atenção, para a gente ficar mais ligado juntos, alinhar a nossa comunicação nessa área. Para quê? Para não sofrer tanto, né? Exato. Para não sair aí depois catando os cacos do problema. E aí não é assim, não é só pela situação difícil, é como eu escrevi na postagem quando eu fui convidar vocês para estarem aqui nessa live, né? É uma crise que você evita, é uma briga que você evita, é um desgaste, dependendo de outros problemas que vocês estão acumulando, um já começa a atacar o outro também por conta de dinheiro. Então, isso que a Liana está falando é muito importante, porque eu não tenho números aqui para te falar, mas dinheiro, finanças, essa falta de organização, de comunicação do casal é um dos maiores motivos de divórcio, né? De famílias, Uhum. assim, casamentos se desfazendo, é impossível que não tenha impacto nos filhos. Então, assim, ó, é uma dor, um transtorno que a gente pode evitar, né? Se a gente enfrentar o desafio, né? De olhar para essa planilha, e aí a gente tem dois aspectos que a Liana está falando aqui. Um, planejar as férias é gostosinho, né? É legal, a gente vai lá e faz. Você faz isso, vai ver que vai dar certo e vai aproveitar para olhar para outras coisas que você talvez não está. Depois sair muito mais caro, né? E ao invés de prevenir um problema, você vai ter que remediar e aí você vai ter que dar um jeito. É melhor a gente dar um jeito agora, né? E se antecipar do que depois ir catar os cacos, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido. Exatamente. Então, planejar agora é o momento, né? Muitos Uhum, brasileiros tiveram que passar por esse chacoalhão, né, dessa crise, que foi uma crise mundial, uma crise que começou na área sanitária, e a gente está aqui vendo uma crise dessa, passando por uma crise dessa financeira, né, afetou todo mundo, mas passar por essa crise para perceber que a gente tinha que ter uma reserva financeira, né, uhum, uma reserva de emergência. E é aquilo que eu falei, tem casais que um deles, né, perdeu o seu poder aquisitivo. Outros continuou, né? Essa balança, esse equilíbrio que a gente tem que perceber que um tem que estar no momento da dor e no momento, né, das alegrias uhum. também. Então, olha, isso, eu tô toda travada, vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá normal? Tá tudo certo. Tem até comentário aqui para você, capitão bancário, deve ser alguém que te conhece. Escreveu aqui, ó, Li, Sim, maravilhosa. Te cumprimentando aí, Li. obrigada, deve ser a Tati. É, Então, a gente precisa perceber isso, né? Que o planejamento, quando é em conjunto, ele precisa olhar para o mesmo lugar. O Uhum. casal precisa olhar para o mesmo futuro, né? Para o mesmo cenário. Mesma Então, direção. para a mesma direção. Para onde esse casal está olhando? Essa que é a pergunta, né? Você está olhando em casal ou você está olhando de forma individual? Então, se um está pensando em equipar o carro, trocar o carro, e a mulher está pensando em ter filho, e não tem a ajuda do marido para olhar para isso em conjunto, filha dos dois, então Uhum. é ali que começa, né?
toda aquela crise. Ali que começa o desencontro de objetivos. Então, um deles Uhum. quer estudar fora, quer fazer o inglês, e o outro está pensando em outro objetivo. Ou seja, qual é o momento certo para o casal parar e olhar em comum? Uhum. Ela Ou comentou seja, aqui, ó. Eu é, mesma, é a Tati mesmo, você falou. Parabéns pela live, meninas, assunto importantíssimo. isso é. Sim. Ela, a Tati é bancária, então ela fala com ex-bancária, né? Ela fala com bancários. É, Uhum. então, o casal, quando ele passa a olhar em conjunto para a mesma direção, a coisa anda mais fácil, né? O planejamento fica mais fácil. Então, quem não consegue, quem não gosta de planilha, né? Normalmente, quem gosta de planilha é contador, nós que somos financistas, mas quem não gosta de planilha tem aplicativo. Pode usar os Uhum. aplicativos. Tem o Guia Bolso, por exemplo, que é gratuito e é, inclusive, ele com a senha do banco, ele já faz ele capta Já tudo, faz tudo todos para os você, gastos, né? já faz tudo para você. Quando você abre o aplicativo, já está lá, tudo planejado. E Uhum. lá dentro tem a construção do seu sonho, inclusive. Uhum. Então, você pode compartilhar isso com, né, o esposo, o cônjuge, para ambos terem o mesmo sonho e estar ali dentro. Por exemplo, o Uhum. site do Tesouro Direto tem ali a construção do sonho também. Se você coloca o aplicativo e monta o seu sonho dentro do site, do sistema, né, do aplicativo do Tesouro Direto, tem lá quanto você vai economizar por mês, você precisa economizar por mês. Ou seja, hoje em dia tem várias ferramentas que você pode planejar o seu sonho. Precisa nem quebrar muita cabeça. Não, não precisa. Tem aquele Imóveis. O Móveis também, você consegue construir seus sonhos. Esse é mais digital, você tem que digitar as contas, você não pega a Uhum. coisa automática, mas ali também você consegue planejar o seu sonho, planejar algum tipo de objetivo em comum e você digita as contas e o quanto você vai direcionar para esse objetivo em comum. Ou seja, Uhum. a gente tem várias ferramentas que não é somente a planilha, mas dentro da planilha você tem que dividir, né, dentro do seu planejamento financeiro em casal, você tem que dividir quais são as contas de consumo, quais são as contas em comum de moradia, quais são as contas que você vai separar para emergências e a conta dos sonhos, né? O que você vai construir? Quer trocar de carro? Uhum. Tudo bem, não tem problema. Vamos planejar a troca do carro. A família cresceu, precisa trocar de carro? Tudo certo. A família cresceu, precisa trocar de apartamento? Tudo certo, se estiver dentro de uma planilha, se estiver dentro de um Uhum. planejamento financeiro em comum. Porque não adianta um Uhum. querer trocar o carro, o outro querer trocar a casa e o planejamento não casa, né? Não vai casar Uhum. nem em energia de ir procurar o que vai ser trocado e nem no planejamento financeiro mesmo, né? No papel. Então, Uhum. tudo isso é algo que o casal precisa ter muita consciência, né? Consciência de casal. Muitos casais eles não têm essa consciência, eles continuam separados, né, nas finanças, coisas separadas, fazem coisas separadas, gastos separados, sem pensar no outro. Uhum. Uhum. Isso é muito sério, né? Eu já vi situações assim de, por conta de cada um estar olhando numa direção, de não ter essa consciência, de não estarem casados financeiramente, né? A mulher tá Uhum. lá, quer comprar um tapete novo para casa, né? Ela Hum. tem que ir lá e compra e às vezes teve uma questão com o marido. Ou então, né, ficar caminhando, pedindo autorização do outro, permissão do outro, às vezes em coisas não tão relevantes, né, coisas pequenas. Então, precisa alinhar essa comunicação para estar casado também no dinheiro, né, Li? Para não ter problema. E a Tati comentou aqui uma coisa positiva, ela Hum. falou assim, ó, peraí, fechou aqui. Quando fiz minha transição de carreira, compus o meu pote financeiro para não influir tanto na minha parte dos gastos da casa. Meu marido nem sentiu, porque eu continuei ajudando, né? Quer dizer, se Hum. antecipou, né, Tati? Se antecipou. E aí, muita gente pensa Perfeito. que essa organização ela só é possível para pessoas assim que são ricas,
para pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito espaço para poder fazer, né? E eu vejo que não é dessa forma, né, Li? É muito mais uma questão de mudança de hábitos aqui na nossa mente, né? Exato. De disciplina pessoal, né? De você saber o que você quer individualmente, o que você quer como casal e se Uhum. comprometer com isso como uma prioridade do que de você, quanto é que você ganha, que eu ganho muito, que eu ganho pouco, que eu sou rico, que eu sou pobre. É muito mais uma questão da seu Consciência. compromisso com isso, né? Da sua É. consciência. Consciência e compromisso que a gente tem. E tem um segredo que é maravilhoso. Quando você tem um objetivo, cara, aquele sapato que você vê no shopping perde o sentido. Porque eu tô tão, Uhum. vou dizer assim, tarada por Fernando de Noronha, pelas férias, eu não quero sapato, eu não quero roupa nova, eu não quero comprar um batom, eu não quero nada do que ontem eu iria querer, né? O que eu iria Uhum. passear no shopping, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar não sei o que. Não. Minha viagem. O foco está na minha viagem. Então, eu vou passar esses 4 meses, né, mais ou menos, pensando nessa viagem. Ou seja, quando você tem um sonho, você está apaixonada pelo seu sonho, e esse sonho em conjunto, cara, a coisa fica muito A mais gente dá forte. um jeito. Eu Isso. falo que a gente dá um jeito ao invés de dar uma desculpa. E uma coisa que pode ajudar também, uma dica, eu nem sou da área financeira, tá, gente? Mas tem coisas que a gente aprende que serve para tudo, que serve para finanças, serve para você cuidar da sua casa, Uhum. do seu filho, serve para casamento, serve para tudo. Uma delas, que eu lembrei aqui do que a Liana tá falando, ela tá dizendo, né, que por conta que o que ela quer é tão forte para ela, né, é tão assim, tá tão incendiado dentro do coração dela, que aí ela renuncia a outros prazeres. Por quê? Isso. Porque Fernando de Noronha está diante dos olhos dela. Então a gente tem que Uhum. pegar o nosso objetivo e colocar ele diante dos nossos olhos. Então, é uma viagem, pega uma foto lá daquela Isso. praia maravilhosa que você quer ir, coloca no plano de fundo do seu celular, prega na Uhum. geladeira o que você quer ver. Uma dica que eu já vi também, por exemplo, muda suas senhas e escreve a senha, o nome do seu sonho, né? Por exemplo, quer ir para Fernando de Noronha, muda a senha lá do cartão, quer ir para Fernando de Noronha, Natal em Fernando de Noronha, dia 25 de dezembro. Põe a senha lá, 25/12/2020. A hora que você for lá comprar o que você não deve, você lembra, né? Que Uhum. você tem data para poder realizar seu sonho. Então, a gente só se mobiliza por aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Você já viu, por exemplo, quem está aqui, né? Vamos supor, usar o exemplo que a Ali deu do trocar de carro. Você quer trocar de carro e você está andando aí num carro hatch, você quer trocar por um sedã maior, mais espaçoso para você e seus filhos. E aí você fala assim, não, eu quero sair desse hatch, quero ir para o sedã e eu quero um carro preto, prata. Você fala isso. Ok, falou. Só falou, pensou, nem planejou direito ainda. De repente você sai Uhum. na rua, você começa a falar, nossa, mas parece que todo mundo tem sedã prata igual eu quero. Por Exatamente. quê? Você colocou diante dos seus olhos, você só vê aquilo. Eu aposto que a Uhum. Liana, como tá querendo Fernando de Noronha, né, só aparece Noronha na frente dela, né? Só Exatamente. aparece coisas relacionadas ao que ela quer. Então, coloque o seu objetivo, né, para pulsar diante dos seus olhos. Por mais difícil que seja, você vai aprender a ser focado igual a Liana está. Exatamente. Uma das coisas que eu já fiz foi pegar a foto, né, de Fernando de Noronha e colocar no meu computador. Então, eu tenho aqui Uhum, no computador toda vez que eu vou trabalhar, toda vez que eu vou. Olho para isso. Você deu uma boa dica, colocar inclusive no celular também. uhum, É excelente. Por quê? Porque você fica focada. A Adriana falou desse jeito, eu quero trocar de carro. Então, já começa a fazer a reserva financeira, já começa a pensar qual é o carro que você deseja e o que vai acontecer dentro da planilha. Gente, você pode começar com R$ 50. Coloca, mas tenha constância. Tenha constância uhum, em guardar aquele dinheiro. Guarde o dinheiro não é na poupança, é numa aplicação financeira, que pode ser na renda fixa ou na renda variável, mas você tem esse planejamento de qual vai ser a data da troca do carro, programe isso e você vai guardando esse dinheiro para trocar o carro. Então, qual é o uhum. segredo disso? Primeiro, tudo que você fizer, tudo que você pensar em gastar, você vai direcionar isso para o seu sonho. Então, você vai
montar um mindset onde você já vai ter trocado esse carro. Então, nessa troca de carro, toda a sua vida financeira vai convergir para isso, né? As contas, o dinheiro próprio, ele vai convergir para esse sonho. Então, é Uhum, fantástico e mágico isso, né? De perceber o quanto a gente uhum, consegue conduzir, né, toda a nossa vida financeira em função dos sonhos. E não uhum, quando a gente está pensando na escassez, quando a gente está pensando no problema, que é aquilo que eu falei. Lembra da dor? Quando você senta com seu cônjuge para conversar sobre uma dor que gerou um problema financeiro no casal. Então é muito mais forte, diria, quando você tem consciência de casal e você senta para planejar algo que seja um sonho. Um sonho pode ser uhum. individual, porque também o casal ele pode construir o sonho do outro. Então, muitas vezes, o Sim, outro pensa em viajar porque precisa do inglês para o trabalho, por exemplo. Então, o outro uhum, passa a fazer uma economia para ajudar o cônjuge a viajar, a fazer o inglês, 3 meses, 4 meses, enfim, e depois retorna e a casa está toda pronta, está tudo certo. Ou seja, a gente tem possibilidade também de parar o seu sonho pessoal e construir o sonho pessoal do outro. Também isso é uhum. possível. Então, Sim, isso aconteceu aqui na minha casa, ali. então, Isso aconteceu aqui com a gente, porque eu vejo assim, nós temos aí os nossos sonhos pessoais, mas uhum, casou, né? O seu sonho pessoal influencia na casa toda, na família toda. Lá em 2016, quem me segue aqui sabe, né? Em 2015, 16, eu entrei numa uma crise profissional aqui por conta uhum, da maternidade, né? Eu olhava para o meu uhum, trabalho, do jeito que eu estava conduzindo ele, as coisas que eu fazia, e tinha perdido o sentido. Então, eu queria fazer outra coisa, mas eu não sabia o quê, né? Então, eu tinha que pedir ajuda, eu tinha que buscar ajuda, eu tinha que, para começar alguma coisa, e isso implica em quê? Implica em gasto de energia, em gasto de dinheiro, que influencia toda a casa. Então, de lá para cá, eu precisei fazer exato. treinamento. Primeiro, investir num processo de desenvolvimento pessoal para mim, para eu me reencontrar, né? Aí Uhum, vai o investimento. E depois disso, fui investir profissionalmente também. E quem que fez esse aporte junto comigo? Maridão, né? Então, esse investimento pessoal, hoje ele retorna para nossa casa, para nossa família, né? Porque eu desenvolvi uma outra carreira, gerei uma renda complementar para casa. Então, casou, gente, tem o individual, continua tendo individual. Mas tudo que a gente faz individualmente influencia, né, na casa, na família. Então, precisa pensar junto, mesmo que seja um- uma questão individual, né? exatamente. Porque o indivíduo ele não morre, né, quando casa. Ele se Sim, torna. São três entidades: é o pessoal um, o pessoal 2 e o casal, a e consciência de os casal. dois, Então, exatamente. você tem que ter esses dois lados, né? Uhum. Então, eu entendo que planejar é o futuro. É ter consciência de casal, é ter consciência de que com planejamento você consegue tudo. Show, Li. Então, ó, gente, já fica aí essas dicas que a Liana deixou aqui para nós. Eu peguei para mim. Você vai pensar aí o que que você pegou para você, ó. Eu peguei para Uhum, mim a parte muito importante sobre consciência de casal, né? Consciência de casal financeiramente, esse casamento financeiro, para a gente não viver privações, né? Para a gente procurar sonhos, para a gente prevenir ao invés de remediar, esse é um ponto importante que a gente comentou aqui. A questão da viagem, vou terminar essa live aqui, já vou olhar como é que tá as minhas milhas, tá bom? Tarefinha para vocês aí, já olhar como é que tá as suas milhas, porque pode ser que aquilo que você acumulou, as milhas que você acumulou, pode estar dando para você comprar aí um super Natal em família, Natal a dois, né, juntos, e vai ser incrível, eu já tô aqui me coçando para poder olhar. Pode vou falar, dar Li. uma dica de ouro, uma dica de ouro. Tem uma companhia chamada Smiles que eles estão com uma promoção. O casal, você juntar famílias. Os pontos Hum, vão ser unidos.
Porque o que que acontece hoje? Você tem sua conta, né, do banco, a sua conta de milhas, e o seu marido tem outro. E os dois Uhum. juntos, vocês podem comprar passagem juntos. Só que assim, às vezes um tem 52 mil pontos, o outro tem 22 mil pontos. Então, os dois juntos vão ter o quê? Mais de 70 mil pontos. Então, Uhum. comprar a passagem, os 70 mil pontos juntos é mais fácil de encontrar, né, as milhas, do que você comprar separado o seu e ele comprar o separado dele. E na Uhum. Smiles tem a promoção de casal, ou de família, desculpa. Show. E a família, você pode juntar dentro de uma família. Eu não sei se até 7 pessoas, 7 membros da família. Então, você junta os cartões de crédito, né, as pontuações dos cartões de várias pessoas da família. E isso, assim, foi maravilhoso, porque a gente conseguiu juntar mais milhas ainda. Adorei a dica, adorei mesmo, sério. Vou conferir. Vocês também confiram, porque vai ser especial, vai ser muito importante. Você vai desfrutar disso e depois, quando estiver lá nas férias, lá no descanso, vai lembrar da nossa live aqui, né, Li? Pois é. E também da questão do, né, desse planejamento, dessa organização, né, para tudo financeiramente, para que vocês possam ser saudáveis nessa área, né, não entrar aí nesse bloco de estatísticas tão grande que a gente tem de problemas de relacionamento, divórcios por conta desse desalinhamento financeiro, dessa falta de comunicação. Então, foi muito importante ouvir tudo que a Liana disse aqui hoje. Quero te agradecer, Liana, por ter estado aqui com a gente, reservar um tempinho aí da sua manhã para vir falar aqui para as minhas mamães, né? Que são mães, mas na verdade elas conduzem a casa, elas conduzem negócios, né? Elas influenciam na família e é isso que a gente quer, trazer algo positivo aqui para que elas possam ter mais resultados, né? Estarem mais felizes, mais satisfeitas com as decisões e com as escolhas que estão fazendo a cada dia. Obrigada por ter cedido aí o seu tempo para nós, tá bom? Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de compartilhar, inclusive, um sonho, né? O meu sonho, como eu estou planejando financeiramente o meu sonho. É, Estão disponíveis lá na minha bio, né? Eu vou deixar disponível as planilhas, né, que eu estou usando, e eu vou te Uhum. posicionando, eu vou te falando o que que eu estou montando aqui para você passar para sua audiência, né? Para suas mamães queridas. E Pode uma deixar. dica para quem não tem dinheiro, para quem não se planejou, né, com dinheiro para viagem, agora a gente pode fazer várias tipos de renda extra pensando nas férias. Então, eu deixo Uhum. aqui um desafio, né, para suas mães, para a sua audiência, como eu posso, não sei, montar alguma estratégia para ter renda extra pensando nessas férias. Que pode ser umas Uhum. férias para ir para uma cidade vizinha, pode ser algo bem, né, menos. Mesmo que não caber no bolso Fernando de Noronha, gente, mas sair Isso, de casa para descansar já está presente, né? Pode ser uma coisa exato. menorzinha, não tem nenhum problema, Por né? exemplo, um Desde que jantar. você se organize para fazer alguma coisa para você, né? Isso, Pelo seu casamento, um jantar, muito exato. bom. Então, fazer renda extra para construir esse sonho. Pode ser também. Uhum. Fantástico, gente. Para seguir ali, é só verificar aqui, ó, aqui em cima, no Instagram, tá? No YouTube eu vou deixar o contato dela. Aliás, Li, qual que é o espaço? Quero que você repita mesmo que a gente está aqui no Instagram, mas que o pessoal do YouTube também vê, né? Aonde que te encontra, aonde que te acha, como é que entra em Sim. contato com você? Eu tenho 2 Instagrams. Um é o contadora, @contadora Liana, onde eu produzo alguns Uhum, conteúdos sobre contabilidade, sobre finanças. E eu tenho outro que é esse aqui que eu estou fazendo, a live, que é o Desenrola Empresa, que são uhum, direcionados para empresários, que querem desenvolver melhor as finanças dentro da sua empresa. Então, você pode me uhum. encontrar nesses 2 perfis. Show, 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 show. Então, gente, siga a Liana. Ela já falou que vai deixar lá na bio do Insta as planilhas que ela está utilizando. Aproveite, né? Não fica depois só assistindo conteúdo, consumindo aí o conteúdo, vendo a live, mas sem fazer nada.
tá? Sem você tomar nenhuma ação. Vai tomar uma ação. Não adianta a gente ter um conhecimento e não fazer isso, nada com ele, né? Então você precisa Uhum. transformar esse conhecimento em sabedoria. O que que é sabedoria? Quando você aprende algo e aí você aplica. Se você não aplica esse conhecimento, ó, vai embora, porque daqui a pouco chega outra informação, você fica aí acumulando informação e não muda a sua vida. A gente tá aqui para você mudar a sua vida, tá bom? Então é Exatamente. isso. É isso, quero agradecer quem assistiu ao vivo, né? Deixar disponível aí também aí nos nossos espaços para o pessoal assistir a gravação e aprender também. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar aqui de volta para mais um de Mãe para Mãe. Vamos falar sobre a organização da casa. E vocês que estão aqui também estão super convidadas para poder acompanhar a gente. Li, obrigada. Beijo no coração, fica com Obrigada. Deus. E a gente se vê, pessoal. Até amanhã na nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Encerrar aqui no Instagram.